O telefone tocou uma vez, duas, e depois silenciou. Inês fixou o ecrã vazio, o coração apertado como se uma mão invisível espremesse. Clara não respondia há 3 dias. 3 dias de mensagens não lidas, de chamadas perdidas, de um vazio que crescia dentro dela como a maré subindo no Tejo. Inês deixou cair o telemóvel no sofá e caminhou até à janela do pequeno apartamento em Alfama. Lá embaixo, as ruas estreitas enchiam-se do som habitual, o elétrico 28 rangendo nas curvas, vozes de turistas misturadas com o sotaque lisboeta dos vizinhos, o cheiro a sardinha assada subindo das tasquinhas. Lisboa continuava a viver, indiferente à dor que lhe corroía o peito. Conheceram-se há 2 anos, num concerto de fado na casa de Linhares. Clara cantava, voz rouca e profunda como o mar da costa da Caparica, olhos fechados enquanto entoava uma morna adaptada sobre saudade. Inês, sentada numa mesa ao canto, não conseguia desviar o olhar. Quando Clara terminou e desceu do palco, os seus olhares cruzaram-se. Foi como se o tempo parasse. Naquela noite, falaram até o caso a fechar e Inês soube que aquela mulher de cabelos castanhos ondulados e sorriso tímido seria o seu destino. Clara era de uma família conservadora do Alentejo, filha de agricultores que ainda viam o mundo através das lentes da tradição católica. Mudara-se para Lisboa para estudar música, fugindo aos olhares julgadores da terra natal. Inês, por sua vez, nascera e crescera na capital, filha de professores progressistas que sempre a incentivaram a ser quem era. A diferença de origens tornava o amor delas ainda mais intenso, como se cada beijo fosse uma rebelião contra o mundo que as queria separar. Mas nos últimos meses algo mudara. Clara tornara-se distante. Falava menos da família e evitava planos futuros. Inês atribuíra ao stress do trabalho, Clara dava aulas de guitarra portuguesa numa academia no bairro Alto, mas o silêncio agora era ensurdecedor. Vai-te embora, imaginou Inês o pior. Descobriram-nos. A mãe dela ligou, disse que era pecado, que não queria uma filha assim. As lágrimas vieram quentes, escorrendo pelo rosto. Sentou-se no chão, encostada à parede azulejada, e chorou como não chorava desde criança. No dia seguinte, Inês não aguentou mais. Pegou no casaco e desceu as escadas íngremes de Alfama até ao Tejo. Caminhou ao longo do rio, o vento salgado batendo no rosto, tentando afogar os pensamentos. Lisboa era bela, mas naquela manhã parecia cruel. Os turistas riam, casais heterossexuais beijavam-se nos bancos e ela sentia-se invisível, uma sombra num mundo que ainda sussurrava preconceitos nos cantos mais escuros. Decidiu ir à academia onde Clara trabalhava. O coração batia descompassado enquanto subia a rua do Alecrim. Ao chegar, a recepcionista sorriu. A Clara não veio hoje. Ligou a dizer que estava doente. Doente. Ou fugindo. Inês agradeceu e saiu, as pernas trêmulas. Caminhou sem rumo pelo Chiado, passando pela livraria Bertrand, onde tantas vezes se encontraram em segredo nos primeiros meses. Lembrou-se da primeira vez que se beijaram, num beco atrás da livraria, o medo misturado com a euforia. Na Praça Luís de Camões, sentou-se num banco e ligou para Sofia, a amiga comum, a única que sabia do relacionamento delas. Inês, calma. A Clara está bem. Vi-a ontem no supermercado, parecia normal. Normal? Então por que não responde? Sofia hesitou. Talvez precise de espaço. Sabes como a família dela é. Inês desligou, furiosa. Espaço. Depois de tudo o que partilharam? As noites no apartamento, ouvindo Amália Rodrigues, cozinhando bacalhau à brás, fazendo amor com a janela aberta para o som do fado distante. Tudo isso para agora um silêncio que matava.
À noite, voltou para casa exausta. O telemóvel piscava. Uma mensagem de Clara: desculpa. Preciso falar contigo. Amanhã? Inês respondeu imediatamente: sim. Por favor. Mas o sono não veio. Imaginar o pior era o seu tormento: traição, medo, fim. Clara encontrar outra pessoa? Ou a pressão familiar finalmente vencera? No dia seguinte, esperou no café habitual em Belém, junto ao mosteiro dos Jerônimos. O sol brilhava forte, refletindo nos pastéis de nata que pediu sem fome. Quando Clara apareceu, Inês sentiu o mundo parar. Estava mais magra, olheiras fundas, mas os olhos ainda eram os mesmos, profundos como o oceano. Inês. Clara sentou-se, mãos trêmulas. O que se passa? Perguntou Inês, voz baixa mas firme. Clara respirou fundo. A minha mãe descobriu. Encontrou fotos nossas no meu telemóvel antigo. Inês sentiu o sangue gelar. E? Disse que era uma fase, que eu precisava de ajuda. Que não podia voltar a casa se continuasse. Assim? As palavras pairaram no ar. Inês estendeu a mão por cima da mesa, tocando de Clara. E tu? O que sentes? Clara olhou para o Tejo ao fundo. Sinto medo. Mas sinto mais amor por ti do que medo delas. Inês apertou-lhe a mão. Então luta comigo. Mas Clara abanou a cabeça. Preciso de tempo. Para falar com elas, para me afirmar. O silêncio voltou, mas agora era diferente. Não de abandono, mas de pausa. Inês assentiu, coração partido mas esperançoso. Os dias seguintes foram um inferno lento. Inês tentava ocupar-se com o trabalho, era designer gráfica numa agência no Príncipe Real, mas cada projeto parecia vazio. Desenhava logótipos para marcas modernas, inclusivas, enquanto a sua vida parecia regredir para os tempos em que o amor entre mulheres era segredo sujo. Lisboa, com a sua luz dourada e ruas cheias de vida, contrastava com a escuridão interior. Passeava pelo Jardim da Estrela, vendo famílias felizes, casais de mãos dadas, e perguntava-se quando seria normal para elas. Clara ligava esporadicamente, vozes baixas ao telefone. Falei com a minha irmã. Ela entende, mas pede discrição. Discrição. A palavra doía como uma faca. Inês lembrava-se das noites em que dançavam ao som de Marisa, rindo da ideia de um dia casarem, mesmo que só simbolicamente. Portugal mudara muito desde a Revolução, casamento igualitário desde 2010, a adoção permitida, mas nas famílias tradicionais do interior, o tempo parecia parado. Uma tarde, Inês recebeu uma chamada da mãe de Clara. Voz fria, alentejana. A Clara está mal por tua causa. Deixa-a em paz. Inês desligou, tremendo de raiva. Traição? Não de Clara, mas da família que a pressionava. Decidiu escrever uma carta. Não e-mail, mas carta à moda antiga, papel e caneta. Clara, minha amor. O silêncio queima, mas o teu amor aquece mais. Lembro-me do dia em que nos conhecemos, o fado e quando como se cantasse para nós. Tu és a minha saudade viva, o meu destino. Não te peço que escolhas entre mim e a família, mas que escolhas a ti própria. Eu estarei aqui, em Lisboa, à espera do teu regresso. Com todo o meu coração. Inês enviou-a para a morada no Alentejo, onde Clara se refugiara. Dias depois, Clara apareceu à porta. Olhos vermelhos de choro. Li a carta 100 vezes.
Entraram, abraçaram-se como se o mundo acabasse. Não aguento mais esconder, disse Clara. Quero voltar contigo. Mas o conflito não acabara. A família cortara contacto, chamando-a de ingrata. Inês consolou-a. Temos nós. E Lisboa nos acolhe. Foram ao Arraial Pride no Príncipe Real, pela primeira vez de mãos dadas em público. A multidão vibrava, bandeiras arco-íris, música alta. Clara sorriu, genuíno pela primeira vez em semanas. Mas à noite, o dúvida voltava. E se elas nunca aceitarem? Então seremos a nossa família, respondeu Inês. O amor aprofundava-se na adversidade, como o fado que nasce da dor. O verão chegou quente, abafado como os segredos que Clara carregava. Decidiram viajar para o Algarve, fugir de Lisboa por uns dias. Alugaram um carro e rumaram sul, pela A2, passando por Setúbal e as planícies alentejanas. No caminho, pararam em Évora. Caminharam pelo templo romano, mãos entrelaçadas discretamente. Clara falou da infância, das festas religiosas, do medo de ser diferente. Sempre soube que gostava de raparigas. Mas lá era impensável. Inês beijou-a na sombra de uma oliveira. Aqui é possível. Chegaram a Lagos ao fim da tarde. O mar azul turquesa, falésias douradas. Alugaram um apartamento pequeno com vista para a praia Dona Ana. Pela primeira vez, sentiram liberdade. Nadaram nuas ao amanhecer, riram como adolescentes, fizeram amor com o som das ondas. Mas o telefone de Clara tocou. A irmã. A mãe está doente. Quer ver-te. Clara empalideceu. É armadilha? Vai, disse Inês. Enfrenta. Clara foi sozinha ao Alentejo. Inês esperou no Algarve, caminhando pelas praias, imaginando o pior novamente. Clara voltou 2 dias depois, exausta mas resoluta. A mãe chorou. Disse que me ama, mas que não entende. O pai nem falou. Dor, mas um passo. De volta a Lisboa, o conflito escalou. Uma amiga comum, Beatriz, que Inês pensava leal, contou à família de Clara mais detalhes. Traição pura por ciúme antigo. Clara confrontou Beatriz. Porquê? Porque te invejo. A coragem que tens. Mas o dano estava feito. A família de Clara ameaçou deserdá-la. Inês sentiu raiva profunda. Não precisas delas. Mas Clara chorava. Preciso do passado para construir o futuro. O amor testava-se no fogo da realidade portuguesa, onde a aceitação legal não apaga preconceitos enraizados. Outono trouxe chuvas finas a Lisboa, lavando as ruas como lágrimas. Inês e Clara tentavam reconstruir. Mudaram-se para um apartamento maior no bairro Alto, perto das casas de fado. Clara voltou a cantar, voz mais madura, impregnada de saudade real. Inês apoiava, mas o silêncio voltava em momentos inesperados. Clara recebia mensagens anónimas, insultos por ser anormal. Uma noite, após um concerto, um homem abordou Clara. Vergonha para a família portuguesa. Clara tremia. Inês defendeu-a. O amor não tem vergonha. Mas o incidente abalou-as. Decidiram procurar ajuda na Ilga, Portugal. Lá encontraram comunidade, histórias semelhantes. Uma mulher mais velha contou como perder a família, mas ganhar a liberdade. O tempo cura ou ensina a viver sem.
Clara começou terapia. Inês acompanhava. O alto da crise veio quando a mãe de Clara apareceu em Lisboa, inesperada. Quero entender. Sentaram as três num café em Belém. A mãe, voz trêmula. Criei-te com valores. Mas vejo-te infeliz longe. Clara chorou. Sou feliz com Inês. A mãe olhou Inês. Cuida dela. Não aceitação plena, mas trégua. Mas traição surgiu. Beatriz espalhara rumores no trabalho de Clara, custando-lhe alunos. Clara confrontou-a novamente. Acabou a amizade. Dor, mas limpeza. O amor fortalecia-se, profundo, humano. Inverno rigoroso, mas o apartamento aquecia com o amor renovado. Clara compôs uma canção sobre elas, Raio Salvador, sobre verdade que chega como salvação. Cantou-a num pequeno auditório no cais do Sodré. Inês na plateia, lágrimas. A família de Clara começou cartas tímidas. A irmã visitou, aceitou. És a minha mana, sempre. A mãe ligou no Natal. Venham cá um dia. Passo pequeno, mas esperança. Inês e Clara viajaram ao Douro no Ano Novo. Vinhas despidas, rio sereno. Prometeram futuro juntas. Mas conflito final, Clara recebeu proposta de trabalho no Porto, melhor carreira. E nós? Vamos juntas. Mudaram-se para o Porto, Ribeira Vibrante. Lá, liberdade maior, comunidade acolhedora. O silêncio passado transformara-se em diálogo constante. Amor profundo com cicatrizes. Primavera no Porto, flores nas árvores da Avenida dos Aliados. Inês e Clara casaram simbolicamente numa quinta no Douro, amigas ao redor, fado ao vivo. A mãe de Clara veio, hesitante mas presente. Aprendi que amor é amor. Lágrimas, abraços. A traição de Beatriz esquecida, lição de quem fica. Viviam agora abertas, mãos dadas na rua, olhar sem medo. Clara cantava profissionalmente, Inês trabalhava remoto. Portugal, com falhas, acolhia-as. A verdade chegara como raio salvador, iluminando o caminho. Saudade transformada em presença plena. Amor vencedor, humano, eterno. Como o Tejo que corre para o mar, o delas fluía livre.